Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 17. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 17, nós iremos ler os versículos de 1 a 10. Lucas 17, os versos de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os discípulos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos orar? Ó Senhor, se conosco nesse santo momento de entendermos a sua palavra lida, dá-nos então tua graça, que teu Espírito destrave nosso coração e nossa mente para compreendê-la, de tal forma, ó Deus, que o desejo do Senhor, a bênção do Senhor contida na palavra, sejam propriedades nossas, recebidas pela fé, recebidas pela ministração da palavra e com o desejo de colocá-las em prática e de honrar o teu nome. Dá-nos então, ó Deus, entendimento e abençoa-nos poderosamente falando ao nosso coração. Também tem misericórdia desse teu servo, dá-me graça, a fim de que eu possa transmitir a tua palavra, o conteúdo dela ao teu povo de uma forma entendível. E que minhas fraquezas, falhas, pecados não se tornem impedimentos para que o teu povo te ouça. Então somente exalta a ti mesmo e glorifica o teu Filho e instrui a tua igreja para o bem dela mesmo e para a tua própria glória. É a nossa súplica em Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém. O capítulo 17 do Evangelho de Lucas, ele começa de uma forma que aparentemente parece não ter nenhuma relação com o capítulo 16. Porém, ao que tudo indica, o Senhor Jesus permaneceu com seus discípulos, instruindo-os. E como nós vimos no domingo passado, quando meditamos sobre a parábola do rico e do Lázaro, o mendigo, então nós vimos que o Senhor estava num momento de ensino, momento esse onde os fariseus haviam
blasfemado o nome do Senhor, porque ele comia com pecadores, como no capítulo 15. Momento esse, quando o Senhor ensinou sobre o que devia ocupar o nosso coração, que é exatamente o reino dos céus, não as riquezas da terra. E então, nos versículos de 14 a 17 do capítulo 16, nós vimos os fariseus, avarentos como eram, se levantarem contra o Senhor. Então, nós cremos que o capítulo 17, apesar de não ter de forma, no verso 1 e 2, algum versículo ou alguma palavra explicitamente que faça conexão com o 16, mas nós cremos que está no mesmo ambiente. E então isso nos ajuda a interpretar a parábola e a compreender o sentido dela para a igreja, para as nossas vidas. Pois bem, cremos então que o Senhor estava instruindo os seus discípulos e ele começou então fazendo, depois de contar a parábola sobre o rico e o mendigo, então Cristo instruiu os discípulos sobre a vida cristã no âmbito doméstico. Doméstico não no que diz respeito à casa, mas no âmbito do relacionamento entre os crentes. E então o Senhor disse aos discípulos: ai de vós, ou ai de qualquer um que promova escândalo, se alguém se tornar pedra de tropeço contra um destes meus pequeninos, ou contra um destes pequeninos, melhor lhe fora pendurar uma pedra ao pescoço e ele mesmo se afogar nas profundezas do mar. Então Cristo mostra como é sério a questão da santidade e como nós podemos, se nós endurecermos o nosso coração contra a palavra do Senhor e a vontade do Senhor, como isso pode afetar drasticamente, não apenas a vida aqui, mas também o destino eterno da nossa própria alma, sendo nós, por alguma razão, pedra de tropeço. Dito isto, ele também alertou sobre a necessidade, a prontidão para a misericórdia. Então, a primeira exortação, ele nos ensina e nos mostra a necessidade e a prontidão para a santidade, para que nós não corramos o erro de nos tornarmos pedra de tropeço para alguém e então sermos, de algum modo, como que maldição na vida de outro e na nossa própria. Em segundo lugar, então, ele trata ou ele instrui os discípulos, exorta os discípulos a serem prontos para perdoar. A prontidão agora no que diz respeito à misericórdia. E então, o Senhor diz no verso 3 e 4, ele diz que se alguém pecar contra você, é seu dever, não direito, mas seu dever, ir a esse irmão e repreendê-lo. E essa repreensão visa exatamente o arrependimento, ou seja, não é aquela repreensão de passar na cara de alguém o mal feito e o pecado que cometeu, mas é exatamente a repreensão que visa livrar o indivíduo da morte. Então o Senhor disse: vá até ele, conforme Mateus 18, esse verso tem uma conexão com Mateus 18, e então repreenda-o e faça isso a fim de que ele se arrependa. Se ele se arrepender, você o perdoa. E aí no verso 7 o Senhor então nos diz: e se por 7 vezes acontecer a mesma coisa, e por 7 vezes esse irmão chegar para você e lhe disser: eu estou arrependido, é seu dever perdoá-lo. Você não pode argumentar em sentido contrário, dizendo: não, eu já lhe perdoei 5 vezes, a 6ª foi o último tiro de misericórdia, a 7ª é o cúmulo do absurdo. Não, a ordem de Cristo é: perdoa-lhe, não interessa quantas vezes for necessário. E é nesse momento, então, que entra o contexto da nossa parábola, que é exatamente a parábola contada nos versos de 7 a 9. Então, depois de ouvir essa palavra, a primeira, quanto aos escândalos, é mais tranquila. Os discípulos receberam com muito mais tranquilidade e então perceberam que era mais fácil lutar para serem santos do que lutar para serem misericordiosos, né? Alguém já disse que é mais fácil fazer guerra do que fazer paz, e é verdade. Então, quando os discípulos ouviram o Senhor exortá-los e dizer a eles que era dever deles perdoar quantos chegassem a eles arrependidos por seus pecados, eles não poderiam negar misericórdia,
Então, no verso 5, os discípulos ouviram isto e disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. E o verso 5, eu preciso rapidamente dar uma explicação acerca dele, que ele tem sido motivo de controvérsia. Quando eu digo controvérsia, não é que haja dúvida sobre a interpretação, mas é que há vários ângulos em que se olham esse versículo. Então, muitos pastores, muitos comentaristas olham o verso 5 e enxergam ele como sendo um reconhecimento de fraqueza. E então os discípulos disseram: grande é a obra da fé, grande é a obra da misericórdia. Então, Senhor, prepara-me para esta obra, acrescentando-me fé. Outros vão olhar para o versículo 5 e vão ver exatamente também no âmbito da fraqueza, mas agora olhando para um reconhecimento próprio, dizendo: eu não sou capaz, e então preciso de uma ação divina para realizar tal coisa, e então aumenta-me a fé. Mas outros olharão para este verso e dirão: a resposta dos discípulos não foi nem em reconhecer sua fraqueza e necessidade do poder de Deus, nem foi em reconhecer a grandiosidade da obra e o auxílio de Deus para realizá-la, mas foi uma resposta que todos nós damos dia após dia ao longo da nossa vida cristã, uma resposta de recusa, dizendo: eu não quero fazer, então, para não dizer que eu não quero fazer, então você diz: aumenta a minha fé. E é com esse grupo que eu também ando, e entendo que o versículo 5 não é um pedido: aumenta a minha fé, de sinceridade, de veracidade, mas é uma resposta de esquiva. Os discípulos se esquivaram da obra da fé cristã, da vida cristã, e então puseram a culpa na falta da fé ou na sua pouca fé. Muito bem, não é pecado pedirmos ao Senhor que aumente nossa fé. Longe disso. Pelo contrário, todos os crentes devem desejar crescer mais e mais na fé. Mas é pecado você dizer: Senhor, aumenta a minha fé, todas as vezes que chega o seu dever para fazer. Todas as vezes que você tem um dever para realizar e você não quer realizar e coloca a desculpa na sua pouca fé, isso é pecado. Mas quando o crente reconhece a necessidade de estar mais íntimo do Senhor e então diz: Senhor, faze-me crescer na fé, isso é uma bênção. E Deus ouve nossa oração e nos atende. Mas todas as vezes que eu me deparo com um dever, e então, por não querer realizar tal dever, eu coloco diante desse dever a incapacidade de fazê-lo, mas essa incapacidade repousa no aspecto de ter pouca fé, então isso é pecado. Veja se não é assim. A gente vive dizendo, né? Senhor, aumenta minha fé, porque eu quero lutar mais contra tal pecado. E aí você permanece cometendo tal pecado. É porque o Senhor não te ouviu? Não. Ele te ouviu. Mas por que não aconteceu a mudança? Porque você não quis. Não é porque não teve fé. Porque você não quis mudar naquela área. E então vem a desculpa. É porque eu tenho pouca fé. Então é nesse aspecto que o verso 5 se encontra. E como nós podemos provar tal tipo de tese? Olha o verso 6. Então o Senhor Jesus Cristo respondeu dizendo-lhes: se você tiver fé do tamanho de um grão, de uma semente de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. A resposta do Senhor Jesus Cristo não é compatível com o pedido. Jesus disse: você precisa trabalhar para ser santo, para não ser pedra de tropeço na vida de ninguém, e você precisa estar disposto diariamente, 24 horas por dia, para ser misericordioso. Os discípulos responderam e disseram: aumenta-nos a fé para fazer isso, pondo culpa na fé. Então Jesus disse: a questão não é o tamanho da fé, a questão é se você tem fé, porque se você tiver fé, você vai obedecer. Veja, ele poderia ter dito o seguinte: se você tiver fé do tamanho de uma jaca, você vai fazer isso. Mas não, ele disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, de uma semente, que é uma das menores sementes, você vai dizer a uma amoreira: arranca-te e plante-se você mesma no mar. O que o Senhor Jesus então estava ensinando aos discípulos é que não importa se é pouca ou se é muita fé,
O que importa é se nós realmente temos fé. Porque pela presença da fé no nosso coração, os crentes realizarão coisas inimagináveis, espantosas, maravilhosas, como, por exemplo, dizer a uma árvore: saia do seu lugar e sozinha se plante em outro lugar. Então perceba que Cristo colocou diante dos discípulos mais ou menos a seguinte colocação, a seguinte comparação. Vocês estão dizendo que é difícil perdoar alguém 7 vezes, vocês estão dizendo que é difícil lutar para não ser uma pedra de tropeço, mas vocês creem que vocês podem tirar uma árvore do deserto e colocá-la a 500 quilômetros de distância no mar? Então veja que ele colocou algo no sentido comparativo de muito maior dificuldade, que seria dizer a uma árvore: saia do deserto e se plante no mar. E para fazer tal coisa, só precisaria fé do tamanho de um grão de mostarda. Então essa parábola do grão de mostarda colocada aqui, ela é exatamente a resposta que nos mostra qual era a intenção do pedido dos discípulos: Senhor, aumenta-me a fé. Esse pedido não foi verdadeiro, mas ele foi uma recusa gentil da parte dos discípulos em atender à exortação do Senhor, principalmente a de perdoar 7 vezes no mesmo dia alguém. E então, para não dizerem que estavam se opondo ao Senhor Jesus Cristo, eles gentilmente disseram: aumenta-nos a fé. Bom, para tratar dessa questão, Cristo nos conta uma parábola, que é a parábola dos versos de 7 a 9. Então eu vou explicar a parábola e dentro desse ambiente nós faremos as aplicações para a nossa vida. Lembrando que não é pecado pedir para aumentar a fé, porém, todas as vezes que você se recusar a fazer o seu dever, botando a culpa na sua pouca fé e não se dispondo a realizar o seu dever, então tal tipo de pedido é pecado. Muito bem, Cristo conta a parábola de um fazendeiro. E então ele disse o seguinte: qual de vós, no verso 7, se você tiver um servo que esteve ocupado na lavoura, o cara passou o dia arando a terra, cavando o chão para plantar, qual de vós, tendo um servo que passou o dia debaixo de um sol escaldante, de 40 graus, num trabalho mais que pesado, ou qual de vós, tendo um servo que passou o dia a pastorear o gado, levando de um lado para outro, à medida da necessidade, à medida do pasto, e ele então volta do campo, já no finalzinho do dia, e você olha para o seu servo que vem lá no horizonte cansado, exausto, já extremamente vermelho por causa do sol, e então você abre os braços para recebê-lo, e você vai dizer a ele: vem que eu fiz o seu jantar. Qual de vós faz isso? Ninguém. Apesar de não estar a resposta no texto, mas a resposta está implícita. Ninguém fará isso. Ninguém fará isso. E então, verso 8, Jesus continua e diz: ninguém vai fazer isso. Nenhum fazendeiro, nenhum dono de um escravo, nenhum dono de um servo vai dizer isso. Antes, pelo contrário, você vai dizer o quê? Você vai dizer assim: olha, venha depressa, se lave, cinja-se, que é exatamente colocar o cinto, né? Se prepare, vestuariamente falando, e ajeite a janta. Porque enquanto eu estarei comendo e bebendo, você vai estar lá me servindo. Quando eu terminar de comer e beber, então você poderá comer e beber. É exatamente isso que vai acontecer. No verso 9, Cristo coloca em forma de pergunta, mas é exatamente isso que vai acontecer. No verso 8, perdão. E no verso 9, então, o Senhor diz: porventura, depois de o servo cansado, exausto, passou o dia na labuta, na pior possível, chegou, o seu senhor lhe deu a ordem de ir se lavar, se vestir, trocar as vestes, né? Preparar o jantar, servi-lo, e então, depois de todo esse momento, verso 9, Jesus pergunta mais uma vez: o senhor, o dono do servo, do escravo, ou aquele que estava pagando por aquele serviço, terá de agradecer ao servo pelo que havia feito? Não. Jesus diz no verso 10, não. Porque quer o seu dever.
Pelo contrário, disse o Senhor Jesus, o servo, depois de ter passado o dia na labuta, debaixo de um sol escaldante de mais de 40 graus, seja no arar da terra ou no pastorear do gado, ao voltar, talvez com sede e com fome no final do dia, ainda teve que se lavar, se trocar, preparar o jantar do seu senhor e servi-lo. Quando tudo isso terminar, que o servo se assentar para ele mesmo comer e beber, não pode haver indignação no seu coração. Pelo contrário, ele tem que dizer o quê? Eu não fiz mais do que o meu dever. Eu só fiz o que era para ser feito. Eu não fiz mais do que o meu dever. Observe no verso 10 que o Senhor então diz, assim também vós, depois de ter perdoado 7 vezes e ter lutado um dia inteiro por santidade para não ser pedra de tropeço, seja para o marido, para a esposa, para os filhos, para aqueles que estão ao seu redor, na escola, no trabalho, na feira, onde quer que seja, e ao chegar em casa cansado e ainda tiver outras coisas para fazer, não traga indignação ao seu coração, mas lembre-se, eu estou simplesmente fazendo o meu dever. Assim também vós. E como é que eu me lembro do meu dever? O Senhor então disse, sou um servo inútil, porque só fiz aquilo que era meu dever. Ou seja, eu não surpreendi o meu Senhor fazendo algo extraordinário além disso. Muito bem. Dito isto então, por que Cristo depois vai falar sobre o servo se considerar indigno, inútil? Eu vou explicar essa parábola para que os irmãos melhor compreendam. A ideia do texto, então, é simples. O Senhor Jesus está trabalhando o coração dos seus discípulos e o nosso também. E o Senhor, ou o fazendeiro da parábola, trazendo agora para a nossa vida cristã, é o nosso Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós somos esse servo, esse escravo, que labutou o dia inteiro com diversos tipos de afazeres. Então, Cristo nos diz que quando nós terminarmos de fazer uma coisa, não olhemos para o que foi feito, achando que Deus nos deve algum tipo de gratidão, achando que Deus vai nos olhar do céu e vai dizer, como este servo é útil para mim, olha, ele fez algo inimaginável, eu agora lhe devo graça e misericórdia. Não! Na verdade, a vida cristã funciona exatamente como essa parábola. Quando você terminar de fazer uma coisa, esteja pronto para fazer outra, porque ela iniciará imediatamente. Você vai perdoar alguém agora e segundos depois você talvez tenha que exercer misericórdia para com outro irmão ou para com o mesmo. Você vai fazer uma obra de caridade com alguém e minutos depois alguém vai ser ingrato com você e você não pode ser pedra de tropeço com aquela pessoa pagando mal com mal e assim sucessivamente. Então o que Cristo está explicando é a dinâmica da vida cristã. Quando você terminar de fazer algo, imediatamente tem outra coisa para fazer e você precisa fazer isso com gratidão no seu coração, e não com soberba, achando que por aquilo que você havia feito e terminado, Deus nos céus vai estar surpreendido e sobremodo apavorado, porque agora Ele lhe deve algum tipo de gratidão e favor. Então, a parábola trata sobre isso. E Cristo então pergunta aos discípulos. O que é interessante nessa parábola é porque os discípulos eram pescadores, com exceção de Mateus, que era coletor de impostos. Eles não tinham escravos, eles eram. E então diz, qual de vós, tendo um escravo? Ou seja, Cristo traz eles de forma profunda para dentro da parábola, para dentro do contexto da época. É bom dizer, para que ninguém saia talvez dizendo errado, que Cristo defendia a escravidão. Ele está se utilizando de um elemento da cultura para aplicar um ensino. Muito bem, então, qual de vós, tendo um escravo, ele mesmo tendo feito todo o seu trabalho, o seu dever durante o dia, vai chegar e você que vai servi-lo, se você é o Senhor, ninguém vai fazer isso, ninguém. Pelo contrário, novas atribuições lhe serão dadas e ele deve cumprir cada uma delas. E o seu Senhor, o seu patrão, não lhe deve gratidão. O Senhor Jesus mostra aos discípulos que a obediência não é matéria de mérito, mas é matéria de dever.
É bem verdade que Deus é honrado com a nossa obediência. E é bem verdade que Deus decidiu nos abençoar quando nós o obedecemos. Mas uma coisa que os crentes precisam entender, que a obediência não é matéria de mérito, é sempre de dever. Sempre de dever. E o que é mais interessante na parábola é quando Cristo disse, eu já estou até me antecipando a algo que eu iria dizer, mas a fim de manter o raciocínio, quando Cristo disse que o patrão diz ao seu funcionário, ajeita o jantar e depois que eu comer, você come, ou seja, haverá um benefício. As próprias mãos que fez o jantar para o patrão serão as mesmas mãos que irão desfrutar do jantar feito para ele próprio. E é interessante porque quando nós perdoamos alguém tomando o que o texto nos disse, primeiramente servimos ao Senhor, e depois de servirmos ao Senhor, essa ação de misericórdia também nos serve, porque quando nós não perdoamos, acontece o que conosco? Nosso coração se torna duro pela amargura, pelo ressentimento, pela mágoa. Então, primeiramente, nós servimos ao Senhor, atendendo a sua palavra, e em seguida, aquilo que nós fazemos ao Senhor também é dado a nós desfrutar. Por isso não é matéria de mérito, mas de dever. Mas ainda que seja de dever, aprove a Deus trazer como que retornos desta graça a nós, a fim de nos beneficiar. Então, quando você estiver diante dos seus afazeres, não fique lembrando o que você fez ontem. Você tem que olhar para o que você tem para fazer. E a razão é simples. Você é servo, Deus é Senhor. Você é escravo, Cristo é o seu dono. E se Ele me mandou perdoar alguém 7 vezes hoje, não significa dizer que essa é a cota de uma semana e de um mês, é a cota de um dia. Nem é cota, né? Porque isso é apenas simbólico, é quantas vezes forem necessários. Se Ele me mandou e me ordenou que eu lutasse com todas as forças que eu tenho para não ser pedra de tropeço na vida de alguém, isso é válido para todo segundo, todo minuto, toda hora, todos os dias, de um único dia, de uma semana, de um mês, de uma existência. Se eu orei ontem, hoje você não tem desculpa para não orar. Se eu li a palavra ontem, você não tem desculpa para não ler hoje, não importa, você tem deveres, cumpra os seus deveres, isso é matéria de dever, não é de mérito. E ainda que você ore todos os dias da sua vida, quantas vezes for possível, e leia a Bíblia quantas vezes for possível, durante toda a sua vida, você só fez o seu dever, não haverá trombetas no céu te louvando e te exaltando, foi o seu dever. Agora Deus é um Senhor graciosíssimo. É de seu ser, é de sua natureza ser generoso. E Ele então decidiu galardoar todos aqueles que o servem. Entretanto, é matéria de dever, nunca de mérito. Deus não deve nada a nenhum de nós. Quando nós oramos, por exemplo, seja qualquer que seja a causa, a mais difícil possível, a doença, a morte, a véspera da morte de alguém, emprego, o que é que seja, nós estamos fazendo um dever, entregando nossas necessidades ao nosso Deus e Pai. E Deus não nos atende porque eu as entreguei a Ele por meio da oração, como se Ele tivesse um débito. Ele me entregou, agora eu preciso fazer. Não. Deus me atende porque faz parte de sua graça, faz parte de seu ser gentil comigo, faz parte do seu ser amoroso. E então o servo cumpriu o seu dever, e Deus bondosamente o abençoa, lhe dando um retorno de graça e de bondade. Então veja, na parábola você tem um estímulo a servir. A parábola visa nos estimular a servir poderosamente ao Senhor, porque Ele é nosso Senhor e nós somos os seus escravos, seus servos. E tudo aquilo que Ele me dá deveria estar em segundo plano, dentro do propósito do serviço. O primeiro plano é servi-lo. Em segundo lugar, é meu bem. É como o nosso catecismo diz, o propósito da sua existência é glorificar a Deus. E porque Deus é bom, Ele decidiu que você gozasse das suas bênçãos. Se nós aplicássemos esse princípio ao nosso matrimônio, nós não teríamos problema entre marido e mulher. Porque os maridos buscariam servir as suas esposas e as mulheres aos maridos,
E nunca buscando o que é seu primeiro, mas sempre o do outro. E por conta da própria relação matrimonial, aquele que é servido, também aquele que serve. Ou seja, o esposo e a esposa. E assim na igreja, e assim então em todos os lugares. Então Cristo está nos ensinando isso, essa verdade gloriosíssima. O seu dever como crente, por exemplo, é um dos seus deveres como crente, se exercitar na graça divina. É um dos seus deveres, por exemplo, trabalhar para crescer na fé. Ora, o que é fé? É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de coisas que não se viram. Então é seu dever crescer no desejo pelo retorno de Cristo, é o que esperamos. E é seu dever crescer no conhecimento daquilo que Deus nos revelou pela palavra. Eu não estive no dia da crucificação, mas é meu dever crescer poderosamente crendo nessa verdade. É seu dever. E eu vou fazer isso um único dia? Não, todos os dias da minha vida. É seu dever amar o Senhor, amar o seu próximo, amar a igreja. É seu dever amar o Evangelho. Hoje? Não, todos os dias. É seu dever fazer isso. É seu dever ter paciência com os fracos na fé. Os fracos dentro da igreja, os fracos dentro da sua família, os fracos lá no seu trabalho. É seu dever ser paciente com eles. É seu dever possuir esperança no seu coração. E essa esperança não é a esperança do mundo, que é baseada em dias melhores, mas é a esperança na promessa. Cristo nos deu promessas que nos trazem esperança. A esperança da glória é seu dever, dia após dia, crescer nessa esperança. Não apenas quando uma coisa dá certo, mas todos os dias é seu dever fazer isso. E você vai fazer isso em todos os ambientes da sua vida. Você vai fazer isso com você mesmo, você vai fazer isso com aqueles que estão ao seu redor, dentro da sua casa, dentro da igreja, no seu local de trabalho, de estudo e assim por diante. É seu dever fazer isso. Os crentes precisam compreender esta verdade, precisam entender isso, que quando você termina um trabalho, imediatamente começa outro. Imediatamente começa outro. Então você precisa entender isso, você precisa crer nisso. E é interessante porque isso se aplica a tudo na nossa vida, tudo, tudo. Porém, muitos de nós, ou muitos crentes de um modo em geral, são servos de Cristo, porém têm mentes próprias, e no caso do texto, estômagos próprios, né? Porque o escravo poderia pensar em si mesmo e comer primeiro antes do seu Senhor. Tem muitos crentes com estômagos próprios, não buscando o que é primeiro do Senhor, né? Muitos crentes têm buscado servir a si mesmo antes do Senhor. E muitos crentes, infelizmente, têm dividido seus interesses entre eles e o Senhor. Tudo isso são modos pecaminosos de servir ou de estar em comunhão com Cristo. O modo perfeito de servir a Cristo não é ser perfeito, porque Deus não espera a perfeição de nós. Mas o modo perfeito de servir a Cristo na terra é exatamente buscando servir a Cristo em primeiro lugar, como o escravo da parábola. E isso aplica-se a tudo. Na minha vida, nos meus planos, nos meus sonhos, nos meus desejos, no culto, em tudo, em tudo. Eu busco servir a Cristo em primeiro lugar. E dessa maneira, então, eu certamente irei glorificar o meu Senhor e certamente receberei de suas mãos as dádivas que Ele me prometeu. Muito bem, eu quero fazer 3 aplicações rápidas para a nossa vida, diante de tudo que nós vimos, e a primeira delas é a mais óbvia possível. Quando Jesus contou a parábola, Ele estava exatamente visando despertar nos discípulos a disposição para servir, mas também estava visando despertar nos seus discípulos a humildade. Pense comigo, Jesus disse aos discípulos, olha, você vai perdoar alguém 7 vezes no mesmo dia, todas as vezes que ele disser que se arrependeu. O que é que vem na sua mente? Mas, Senhor, e se for só o cara está pecando propositadamente contra mim, e se ele estiver mentindo dizendo que se arrependeu? Jesus não considerou isso. Jesus não está tratando do coração de quem pecou, está tratando do coração de quem foi ofendido. Então ele disse, o seu trabalho não é pensar se a pessoa está sendo verdadeira ou não, mas sim perdoá-lo. Mas por que a gente sempre desconfia se o outro está falando a verdade ou se está mentindo?
Porque geralmente, quando nós somos ofendidos, uma plantinha maligna cresce no nosso coração chamado orgulho. Então Cristo está ensinando os discípulos a serem humildes. A serem humildes. Está mostrando a eles a necessidade de serem humildes, de não imaginar que eles são melhores do que aquele que peca 7 vezes no mesmo dia contra alguém. Ao mesmo tempo que Cristo desperta humildade nesse âmbito, Cristo também está ensinando os discípulos a também serem humildes para com Deus. Qualquer um de nós poderia dizer, não, Senhor, mas eu já perdoei 5 vezes o cara, será que Deus não está satisfeito? Ele ainda quer que eu perdoe mais 2 vezes? Não, eu posso até perdoar 7, mas aí Deus tem que botar uma coroa, uma pedrinha na minha coroa. Então Cristo ensina os discípulos a serem humildes, a abandonarem o seu pecado, o seu orgulho, a deixarem de lado qualquer tipo de merecimento. Você só fez o seu dever. Perdoar é um dever do crente. Não interessa quantas vezes isso aconteça, é seu dever perdoar. Não interessa. Talvez os discípulos pudessem ter argumentado com o Senhor, reivindicando que perdoar 7 vezes é para um homem de grande estatura na fé. Então Deus deve ter algum tipo de merecimento, alguma coisa que Deus vai dar para ele mais do que dá para os outros. Cristo então ensina que Deus não deve nada a ninguém e que é seu dever, somente seu dever. Então ele trata sobre a humildade. E aí você vai entender por que nos Salmos, nos Provérbios, Eclesiastes e quase todas as folhas da palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus ama os humildes, mas odeia os soberbos. Porque os humildes, ainda que com fraqueza, buscarão servir ao Senhor. Mas os orgulhosos, os arrogantes, os soberbos, recusarão a palavra do Senhor, colocando empecilhos e argumentando contra fazer o seu dever. Então, o Senhor deixa-nos claro isso, que o crente precisa ter seu coração cheio de humildade, buscar humildade, e então, desta forma, ainda que com dificuldades, ele buscará servir primeiramente o Senhor e não a si próprio. Veja na parábola, você passa o dia inteiro trabalhando, no sol, trabalho horrível, você volta para casa e o seu Senhor lhe diz, prepara a janta. Não, mas eu estou com fome. Não, tudo bem, mas prepara a minha janta primeiro. O que é que vem na sua mente em primeiro lugar? Esse cara é cruel, passei o dia lá, ou seja, você está se arrogando, enchendo-se de jactância, de orgulho. Você esqueceu que como um escravo você pertence a alguém. E já que você pertence a alguém, é seu dever servi-lo, não importa o que você já tenha feito antes. Não é assim que os pais fazem com os filhos? Quem de nós diz aos nossos filhos, já te alimentei pela manhã, não farei isso à tarde? Alguém diz isso? Não. Já acordei ontem à noite para te dar remédio, hoje não farei isso. Alguém faz isso? Não. Então Cristo está nos ensinando o básico da vida, mas agora no âmbito da fé. E dizendo-nos, sois vós servos escravos de meu Pai e meus. Então é vosso dever obedecer, cumprir o vosso dever. Com humildade, não arrogando o coração, não trazendo orgulho à vossa alma. Então Cristo lembra-nos que nós devemos ser humildes, se quisermos de fato servir bem ao Senhor em nossa fé e na nossa caminhada cristã. Uma outra coisa que o Senhor também nos ensina nesse texto, e isso é um negócio fabuloso da parte de Cristo, não é? A parábola nos ensina, quando ele usa o adjetivo inúteis, que não tem nada a ver com inutilidade, mas no grego significa não lucrativo, ou seja, lucrativo no que diz respeito à ideia de que o servo deveria dizer para si mesmo, né? Eu não sou lucrativo ao meu senhor, ou seja, eu não produzo mais do que aquilo que de fato posso produzir ou fui destinado a produzir. Então, a ideia do texto não é mostrar que o servo não serve para nada, mas a ideia do texto é mostrar que o escravo, ele simplesmente só fez o seu dever e não pode se orgulhar porque o fez, ainda que tenha feito bem feito.
Ele tem simplesmente que guardar em seu coração gratidão por ter feito aquilo que era seu dever, apenas seu dever. Então a parábola nos ensina, quando Cristo trata e diz aos discípulos e a mim e a você, quando você tiver orado todas as vezes possíveis num dia, lido a Bíblia todas as vezes possíveis num dia, quando você tiver trazido ao seu coração o máximo de generosidade, gratidão, fé, fidelidade, esperança, quando você tiver feito tudo e mais do que tudo no que diz respeito a glorificar o nome dele naquele dia, então diga: não fiz mais do que o meu dever. Eu ainda não sou um servo lucrativo ao meu Senhor. E por que razão Jesus disse isso? Porque além de trabalhar a questão da humildade para livrar o coração dos discípulos da arrogância, o Senhor também está trabalhando para livrar o coração dos discípulos de um outro pecado, chamado bajulação secreta de si mesmo. Bajulação secreta de si mesmo. A parábola visa corrigir esse pecado terrível. É interessante como nós temos a capacidade de, quando não somos bajulados por ninguém, nos bajularmos a nós mesmos. E fazemos isso secretamente em nosso coração. A palavra revela então isso. E Cristo está dizendo: fuja desse pecado. Diga a si próprio: eu não sou lucrativo para o meu Cristo, porque não faço mais do que o meu dever. Você já percebeu que todas as vezes que você é exortado, advertido, admoestado, chamado a atenção pela palavra de Deus acerca das suas falhas, o que é que vem primeiramente no seu coração? De bate pronto, ainda que a gente lute e tire isso do coração, o que é que vem de imediato na sua alma? Tem alguém pior. Todo mundo faz isso. É lógico, imediatamente nós lutamos contra esse pecado, esse pensamento, e trazemos Filipenses 4:8 à nossa mente e sufocamos esse pensamento maligno. Mas todo mundo vai pensar isso imediatamente, é bate pronto. Tem alguém pior. Ô, meu irmão, você não vem na igreja, por que você faltou tanto tempo? Não sei o que, mas mentalmente mas tem outros que não vêm. Ou por que você não dizima, não sei o que, mas eu sirvo a Deus de outra forma, não sei o que, e você pensa: tem alguém pior. É categórico, é simples. O nome desse pecado chama-se bajulação secreta de si mesmo. Você se coloca no pedestal, você é confrontado, a palavra te confronta, Cristo coloca você no paredão e diz: isso está errado. É como o Salmo 139 diz: existem caminhos maus no teu coração, e você resiste à palavra de Cristo e diz: há piores. E o que eu tenho feito de bom? O senhor não está vendo? E quantas vezes eu fiz isso e fiz aquilo? O senhor é cego, não está vendo? O nome disso chama-se bajulação secreta de si mesmo. Você se coloca no pedestal e o seu coração se enxerga como sendo um servo não mais inútil, que não dá lucro, mas você se vê como um servo ideal. Eu sou um crente ideal, rapaz. Eu tenho umas falhazinhas, mas isso é besteira. Quem é que não tem falha? Eu sou um servo ideal. Eu sou um pastor, rapaz, sou a melhor das criaturas. E quando nós entregamos nosso coração a esse pecado, e então Satanás sabiamente se utiliza disso, para firmar nossos pés não na rocha que é Cristo, mas no próprio erro do qual somos advertidos. E então, com passos largos e profundos, caminhamos ainda mais no nosso pecado do qual fomos advertidos. Trocamos a glória e o trono de nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, por algum orgulho nosso, cobiça nossa, por alguma fraqueza nossa. Então Cristo adverte os discípulos contra o pecado da bajulação secreta de si mesmo. Mas, Senhor, eu sou o seu apóstolo, eu vou pregar mundo afora, o Senhor já disse que eu sou como ovelha no meio dos lobos, e eu ainda vou ter o desprazer de alguém me pecar contra mim 7 vezes, e tenho que perdoar 7 vezes o indivíduo. Tenha santa paciência, Senhor. E então Jesus vem e diz:
você vai pregar mundo afora, vão te matar, você tem que perdoar, não pode ser pé de tropeço, e quando tudo isso for feito, você precisa lembrar: eu não dou lucro ao meu Senhor, porque só fiz o que era meu dever. Não pode passar disso, porque quando passar disso, então não é mais o coração de um servo, mas agora é um servo que quer o lugar do Senhor. Já é orgulho, exaltação, é soberba de si mesmo. Então, agora já não é mais servir ao Senhor, agora já é diferente. Agora já é completamente diferente. Então, se isso acontece com você, você precisa lutar contra isso. Todas as vezes que você ler um texto bíblico e esse texto te confrontar, não pense o melhor de você mesmo. Pense o pior. Rapaz, eu sou de fato miserável, o pior dos pecadores. Porque é assim que o Espírito e a Palavra trabalharão na sua alma e no seu coração a graça de Cristo. E então haverá arrependimento, mudança, crescimento na fé. E você honrará o seu Salvador de forma gloriosa, gloriosa. Então Cristo trabalha e ensina os discípulos a não pensarem além do que convém de si mesmos. Muito bem, por fim, o Senhor também nos ensina que nós somos servos e que aquilo que nós fazemos para Ele é nosso dever. Ele não deve nada a nós. Nada, Ele não deve nada a você, nada. Eu sei que às vezes essa verdade, ela parece ser muito repetitiva na palavra, mas na verdade ela deveria ser algo novo todos os dias na sua vida. O Senhor não me deve nada, tudo que eu tenho é graça, tudo que eu tenho é graça. O Senhor não me deve nada, tudo é graça. Isso tem que ser novo na sua vida, porque é exatamente quando essa verdade se torna dia após dia renovada na sua vida, que haverá grande disposição no seu coração para a gratidão. Para a gratidão. Se você se esquecer desse princípio, por um minuto sequer, você deixará de ser grato ao Senhor pela salvação da sua alma e pela sua utilização no reino de Deus. Quantas vezes nós já nos vimos cheios de afazeres da vida cristã e não veio ao nosso coração exatamente isso, não é? Rapaz, eu preciso de fato fazer essas coisas, farei estas coisas, mas eu devo ser bom, porque Deus tem me dado tanta coisa para fazer. Ou quando nós estamos em alguma situação de aperto, olhamos para o que foi feito no passado e então questionamos Deus e dizemos: mas por que eu? Será que o Senhor esqueceu de toda a minha vida de abnegação dos prazeres do mundo, da minha dedicação à palavra, ao ministério, aos ofícios, aos trabalhos na igreja? E sabe por que isso acontece? Porque por um minuto, nossa alma deixou de lembrar-se que Deus não deve nada a nós. Pense comigo, é seu dever orar. Mas a oração é um dom dos céus. Deus se ocupa em te receber no trono dele, para te ouvir. E muitas vezes nós vamos falar sem querer estar lá com ele. Entretanto, não é da parte dele a recíproca. Ele não nos ouve sem querer, mas ele nos ouve com grande desejo de nos abençoar. Quantas vezes vamos ler a palavra e não há menor interesse em nossa alma, mas é seu dever. E o Espírito Santo que sonda o coração, sabendo daqueles momentos às vezes de incredulidade e fraqueza da carne, o Espírito poderosamente ignora estas coisas e abala a nossa alma com verdades profundas. E por isso Paulo disse aos Romanos no capítulo 8, que o Espírito com gemidos, que não é o Espírito que geme, na verdade porque não tinha outra coisa para dizer, de formas inimagináveis o Espírito ministra auxílio à alma do crente. Mas se você se esquecer disso, então você vai achar que quando você orou, você abalou os céus. Eu fui o cara.
Li a Bíblia por 30 anos. Pelo amor de Deus, se Deus não estiver satisfeito com um cara que leu a Bíblia por 30 anos, foi 30 anos à igreja, Ele quer o que mais? Seu coração vai se arrogar. E vai ser algo perfeito para Satanás frutificar a incredulidade na sua vida. Deus não lhe deve nada. Se você tem o dever de orar, bendito seja Ele que te deu a paternidade celeste. Se você tem a palavra para ler, louvado seja o Senhor que se revela a nós. Porque Ele poderia ter nos salvado, Ele poderia levar para o céu e nunca ter se dado a conhecer a nós. E sabe como nós nos relacionaríamos com Deus? Com apreensão. Quem é aquele que me amou? E Ele faz o inverso. Ele se revela como que de dentro de si próprio, para que nós o conheçamos. É seu dever ler a palavra. Mas não há dívida da parte de Deus porque você leu a palavra. É seu dever cultuar a Deus. Ele marcou um encontro glorioso com você, dominicalmente, semanalmente. É seu dever admirar sua beleza, seus atributos, é seu dever louvá-lo, é seu dever ouvi-lo na pregação e na leitura da palavra, é seu dever. Mas se você entender que Deus lhe deve algo, porque você veio hoje à igreja, meu irmão, você precisa abandonar essa ingratidão que há no seu coração. Deus não lhe deve nada. Pelo contrário, foi uma graça que Ele te deu trazê-lo à igreja. Foi uma graça que Ele te deu trazê-lo à igreja. Talvez você estivesse no mundo, na incredulidade, sem esperança, sem Deus na terra. Ou talvez já não estivesse mais entre nós. É seu dever ser grato por estar hoje aqui. O certo é que Deus não lhe deve nada. Tudo que você tem foi Deus quem lhe deu. Se você crê ainda que desse tanto ou desse tantinho que vai para o céu, é porque o Espírito lhe deu a esperança da salvação. Se você luta contra um ou outro pecado, não se acha a melhor das criaturas, é porque o Espírito tem te dado revestimento, sabedoria para lutar contra isso e contra aquilo. Deus não deve nada, nem a mim, nem a você. Nada versus nada. Pelo contrário, nós o devemos de eternidade a eternidade. Deus não deve nada a você. Quando o Senhor te abençoa com algo, é porque Ele quer. Não é por a sua fidelidade, não é pelo seu esforço na fé, é porque Ele quer. Eu não estou dizendo com isso que você não deve se esforçar na fé. Entenda, é seu dever. Se você não cumpre seu dever, você é negligente, é pecado, vai sofrer a sanção. Mas é seu dever servir ao Senhor com tudo que tem, com toda a sua alma, é seu dever. E isso significa gratidão ao Senhor. Gratidão ao Senhor. Mas se você se esquecer disso por um minuto sequer, é como o nosso cérebro se ficar por um minuto sem oxigenação. Você vai ter sequelas na sua vida cristã. Se por um minuto sequer você achar que Deus te deve algo, então que esse minuto se passe muito rápido. Porque você está em perigo mortal e eterno, de grande perdição. Não estou dizendo que você vai perder a salvação se for um eleito. Só estou dizendo que o perigo é comparado a isso. De grande perdição. Então Deus não te deve nada. Nem a salvação dos seus filhos, nem da sua mulher, nem do seu marido. Não te deve prosperidade, não te deve saúde, não te deve longevidade. Deus não te deve nada. Mas todas estas coisas Deus tem dado ao seu povo, por sua graça e pelo seu amor. E por isso Cristo disse aos discípulos: qual dentre vós, se perdoar alguém 7 vezes, vai querer arrogar diante de Deus: eu já fiz a sua obra, então agora tu me deves algo. Jesus combate e diz: não, sois um servo que não dá lucro ao seu Senhor. Por isso eu encerro dizendo aos irmãos que a parábola leva-nos à disposição a servir. Isso caracteriza humildade.
E a palavra leva-nos à disposição, o coração a ser dispostos à gratidão, o que combate o orgulho, o que combate a bajulação de si próprio e o que combate a ingratidão. Agora imagine você um servo extremamente dedicado em tudo que ele faz, o seu desejo é incansável de servir com grande gratidão no coração. Que poderoso servo não será esse? Imagine nossas esposas, nossos maridos, sendo homens e mulheres incansáveis no desejo de servir a Cristo, à esposa e ao marido, os filhos, aos pais. Que família não será essa? Será poderosa na terra. Poderosa na terra. Então sejamos assim. Sejamos assim. Porque foi para isso que nós fomos salvos. E foi para isso que fomos constituídos corpo de Cristo. Que o Senhor seja conosco. Vamos orar? Fiquemos de pé. Ó Deus, nós bendizemos o Teu nome, a Tua palavra, porque poderosamente o Senhor tem nos ministrado a Sua verdade. O conhecimento do Senhor tem se revelado a nós. Isso é algo formidável, porque como a Tua própria palavra nos diz, as nações ao nosso redor têm deuses, mas todos eles são falsos e mortos. E nós sabemos disso porque eles não falam, não se revelam, são carregados pelos seus adoradores, são protegidos pelos seus seguidores. Mas a Tua palavra nos diz o contrário no que tange ao Senhor. Nós fomos feitos pelas Tuas mãos. Foi de Sua vontade e agrado marcar o dia de nosso nascimento, aonde haveríamos de nascer, e a quem pertenceríamos como filhos, quem seriam nossos pais, quais seriam nossas habilidades, até a cor do nosso cabelo foi do Teu agrado determinar. E tudo isso para nos mostrar e para nos dar provas da Tua pessoalidade, do Teu poder, da Tua mão. Bendito é o Senhor. Mas não apenas isto, ó Pai. Foi do Teu agrado também nos encontrar em nossa perdição, quando estávamos no mais profundo abismo do pecado, num poço sem fim de uma lama viscosa que grudava em nós, e estávamos ali, ó Deus, mortos a boiar naquela imundícia. E foi do Teu querer estender a mão e nos tirar de lá, nos limpar, nos regenerar, e colocar dentro de nós Teu Espírito, que nos deu vida na pessoa do Senhor Jesus. Louvado e exaltado é o Senhor. Foi do Teu agrado não apenas nos salvar, promover esta grande obra de bondade, de misericórdia, mas também, ó Deus, foi do Teu agrado se fazer nosso Pai. Negócio incrível, incompreensível para nós. Como Deus Todo-Poderoso, autossuficiente, decidiu fazer-se Pai de pecadores, ainda que regenerados. Mas foi assim que o Senhor quis. E hoje o Teu nome repousa sobre nossas vidas. E somos então a noiva do Teu Filho, somos Teus filhos. E foi do Teu agrado fazer então de cada um de nós herdeiros do Teu reino de glória e de majestade. Oh, como o Senhor é formidável, é grandioso. Não há palavras para descrever, ó Deus, quem o Senhor é e as obras das Tuas mãos. Por isso, nesse instante, receba a nossa gratidão pela Tua palavra. Porque o Senhor poderia nos exigir obediência sem nos dar motivo, sem nos dar razão e sem nos recompensar. Porém, o Senhor faz o contrário. Nos ensina os porquês da nossa obediência, nos motiva a Te servir e ainda nos recompensa, galardoando-nos. Bendito é o Senhor. Ó Pai Santo,
Que estas verdades não fujam de nossa mente. Não nos deixe esquecer por um minuto sequer de todas estas verdades, para que nosso coração se encontre cada vez mais na Tua presença, para que haja cada vez mais disposição, gratidão e humildade em nós para Te servir, que haja cada vez mais, ó Deus, o entendimento de que somos Teus servos, de que somos escravos do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, de que não mais pertencemos a nós mesmos, mas fomos comprados pelo preço do sangue dEle. E então, Senhor, ao lembrar destas verdades, certamente, pela ação do Espírito, nós seremos mais e mais atirados a servir ao Senhor, com grande gratidão, com disposição, com humildade. Sê conosco então, Pai. Lembra-nos essa verdade em todos os momentos da nossa vida, no nosso relacionamento, esposo e esposa, pais e filhos, filhos e pais, lá no trabalho, na escola, no ambiente onde estivermos. Lembra-nos essas verdades, Senhor, no trânsito, no metrô, por onde formos. Lembra-nos estas verdades aqui na igreja, no relacionamento doméstico, para que de fato sirvamos ao Senhor, crescendo na fé, na piedade, na misericórdia, imitando o Teu Filho, nosso Redentor. Ó Deus, sei então com o Teu povo, leva-nos em paz, com as lembranças gloriosas da Tua palavra, com a disposição renovada no nosso coração de servir e amar o Senhor acima de todas as coisas. Faze isto então, Pai. Abençoa nossas famílias, dá-nos um bom descanso, segurança nessa noite. Olha os nossos filhos, ministra salvação ao coração deles pela ação do Espírito, e que nossos lares, nossas famílias, sejam, ó Deus, como a do Teu servo Josué, servindo integralmente ao Senhor, tanto nesta terra como no reino dos céus. Ouve nossa súplica, recebe então nossa gratidão e abençoa-nos. Em Cristo Jesus é que Te rogamos. Amém. E agora, meus irmãos, ide em paz, que a graça do Senhor Jesus, nosso eterno e bondoso Salvador, o poder, a comunhão gloriosa, as ações do Espírito sejam sobre vós. O amor de nosso Deus, Santo e Soberano Pai, esteja com todos os crentes agora e para sempre. Amém. Amém.